Vamos ver aí o que o companheiro falou aí. É contra Satanás. Ele vai bater nisso Pode que eu rolar falei da da blasfêmia congregação contra aí, cara. Satanás o vídeo inteiro. Respeito Mas bem não a fui eu que opinião, falei mas eu isso. tenho a minha opinião. Foi o Eu apóstolo participei da Pedro, igreja. segundo a tradução, Minha vida Almeida inteira, praticamente, Corrigida família toda Fiel. de lá, e assim, Olha o que está foi escrito. expulsa porque acabou. Mas principalmente aqueles que, segundo a teve carne, filhos, andam em casamentos, concupiscência ela falou que vai imundiça ser- e a igreja desprezam falou as que ela iria pro autoridades, inferno, atrevidos, obstinados, não receando em blasfemar as dignidades. tá Enquanto os anjos, E sendo assim, maiores em gente, força e pode ficar poder, cabelo, não pode ter nada, pronunciam usar short, contra não fazer eles porra nenhuma, juízo só blasfemo diante do terno. Senhor. Então assim, Ô, não louco, tem lado mas ruim. isso daí... Não, pera lá. Isso daí tem a ver com blasfemar contra o demônio? Isso não tem. Ele tirou aqui, pô. Não, isso aqui ele tá interpretando errado. Ó, vê, ó, vamos lá. Olha o que está Olha o que tá escrito, vai, Mas vamos lá. principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em Aqueles que, segundo a carne, estão vivendo no pecado, concupiscência imundiça e desprezam completamente imundos. as autoridades, atrevidos, Desprezam as autoridades. obstinados, não receando em blasfemar Eles não receiam em blasfemar as dignidades. as dignidades. O diabo é digno? Segundo a Bíblia? Negativo. O diabo, meu amigo, o diabo, ele é digno? Ele tem dignidade? Negativo. Perdeu totalmente tudo. Tudo aquilo que havia de bom nesse caído foi perdido. Tudo. Vamos continuar aqui que eu vou explicar mais. Então, ó, aqui já tá o ponto, ó. Não dá pra você colocar diabo e dignidade junto. Não existe isso. E eu já vou explicar o porquê. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Ó, não pronunciam diante deles juízo ou blasfêmia contra o Senhor. Não é contra o diabo. Tá aqui, ó. Enquanto os anjos, sendo Ó. maiores em Enquanto os anjos, maiores em poder e força, força e poder, não pronunciam não pronunciam contra eles juízo blasfemo. juízo blasfemo diante do Senhor. Por que que os anjos, eles não pronunciam? Por que que eles, como que eu posso dizer? Que nem a gente tava falando do Arcanjo Miguel. Por que que nem Arcanjo Miguel, sabendo que era mais poderoso, que tinha capacidade de humilhar, vamos dizer assim, o demônio, ele não o fez? Porque ele está a serviço do Criador. Ele não tem que exercer mais poder do que deve. Ele tem que agir de modo justo. Ele é um arcanjo. Certo? Ele é um arcanjo. Do que eu entendo é isso. Né? Blasfemo diante do Senhor. 2 Pedro, capítulo 10, versículo 11. Se eu sou um cara que tenho fé no Criador e sei onde reside a força verdadeira, você tá de brincadeira comigo, né? Que eu vou ter medo do demônio. Um fracassado, um lixo, um bosta, que teve a cara de pau de ser um rebelde. Se você tem fé em Deus, louvável. Mas por que você não está seguindo a instrução que ele deixou na Bíblia? Qual instrução? Vergonha na cara, você. O que é? Tão romantizando até isso agora? Eu não tô entendendo aqui, cara. Talvez eu não tô conseguindo entender o que ele tá querendo dizer, cara. Né? Porque, tipo assim, ó. Eu vou explicar aqui de novo. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui, né? É o básico, né? Cara, o que a Bíblia, né, ela nos diz pra fazer? @Alonsanori superchat de R$5. Que burrice isso, ai. Não é meio óbvio que o diabo deixou de ser uma autoridade quando se tornou um anjo caído? Mas o diabo. É aí que tá. O menino aqui, na minha visão, ele tá literalmente confundindo tudo. Ele tá misturando as coisas. Ele meio que tá colocando o demônio no mesmo patamar de autoridade que um ser celestial. Não é, o demônio não tem nada de bom. Nada! O demônio não tem nada de bom. O significado da palavra Satanás, isso que vem da Bíblia, que nem é exatamente isso, significa opositor. Ele é o mentiroso, ele é o acusador. Opositor, ele é nosso inimigo direto. Você nunca pode ter medo. Por isso que o próprio Criador diz que você não pode ter
medo, temor, você tem que ter apenas ao Criador. Respeito, reverência ao Criador. Através da força do Criador e o apego com a verdade, você luta contra o seu inimigo, que é o demônio. Tá entendendo? Ele é seu opositor. É isso. Eu expliquei isso aqui ontem. Então, quando ele utilizou, inclusive, a palavra blasfemar contra o demônio, pô, isso não existe. Isso deixa claro que ele está tendo uma interpretação equivocada. Demônio não tem autoridade. Quando a Bíblia diz que você tem que respeitar o demônio por ser o seu adversário, esse respeitar não significa uma espécie de reverência. É respeitar porque você sabe que, por ser um pecador, você tendo seus pontos fracos, você pode cair. Você tem que respeitar sabendo que o adversário, ele é muito inteligente. Isso o demônio é. O demônio, ele é esperto, ele é sagaz, ele é inteligente. Só que inteligência, sagacidade e esperteza não tem a ver com a moral ou dignidade ou autoridade. O que mais tem no mundo são pessoas satânicas que são espertas, inteligentes. Então, você confundir inteligência, que é um aspecto que o demônio tem, com uma necessidade de ter reverência, você tá misturando as coisas. Mandou R$5. Xandão não é isso. 10 e 19 aí. Então não é respeitar o demônio. Jamais. Eu respeito sim a capacidade que eu sei que ele tem de me fazer cair. Por isso que eu tô aqui, ó, de cabeça erguida lutando, porque eu me esforço pra lutar. Eu me esforço. Deixa eu abaixar o pix aqui, senão eu não consigo explicar. Eu me esforço pra lutar contra isso. Tá entendendo agora? Será que assim fica claro? Porque, pô, não dá pra entender isso aqui. Não dá. Não, tipo assim, a partir do momento que o garoto aqui utilizou o termo blasfemar contra o demônio, e ele interpretou isso aqui claramente de modo errado, porque esse trecho que ele colocou aqui, ó, não quer dizer isso que ele tá pensando. Não quer, tá errado. Já fica claro. E eu, hoje em dia, tenho uma situação que me deixa puto, que é a seguinte. Dado o fato da gente ver o satanismo crescendo exponencialmente, só coisa satânica acontecendo, o demônio cada vez mais ganhando almas que vão pro Sheol, eu fico puto quando eu vejo alguém tentando falar de modo manso contra o demônio. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu não gosto dessa posição dessas pessoas que se colocam justamente em respeitar o demônio. Não é respeitar o demônio. Respeitar a inteligência e capacidade que ele tem é uma coisa. Outra coisa é respeitar o próprio. Eu não respeito o demônio. Jamais. Jamais teria alguma espécie de reverência por ele. O demônio é sujo, é mentiroso, é perspicaz, é inteligente, é malandro, é esperto, é diabólico. Meu Deus do céu, olha as coisas que estão acontecendo no mundo, cara. Como que vocês não têm coragem de gritar contra o demônio ainda, de terem uma postura agressiva contra o demônio? Olha o tanto de gente morrendo, criança sendo abusada. Tudo isso é obra do diabo, cara. Interferência direta demoníaca. Olha agora esse caso Epstein, o que os satânicos faziam. Olhem os rituais satânicos, meu Deus, que esses caras fazem pro diabo. Como que você pode ainda querer falar com toda essa mansidão perante o diabo? Meu Deus, irmão. Que é isso? Então isso me deixa puto. Eu até posso, em algum momento, ter interpretado algo que ele disse de modo errado, tá? Mas não é por mal. Eu aqui, pra mim, ele claramente tá cometendo um erro aí de interpretação. Ele tá meio que misturando as coisas, querendo colocar o demônio... Tá bom, mais ou tá menos, bom, chega. Já deu. Mais ou menos no mesmo patamar que um ser divino. E não é. Chega nem perto. Na verdade, para o Criador, nós somos maiores que o próprio demônio. O ser humano. Que isso, inclusive, foi o motivo primordial que causou a queda dele. Que foi inveja. O demônio, além de querer ser igual a Deus, ele tinha inveja. Ele tem inveja da gente, de nós. Nós. Entendeu? Isso é bíblico.
poder na pesma, e no apocalíptico serve o pranas Xandão, eu não tô a terra e o romantizando seu nada. provejo. Eu estou literalmente Para que nos falando servirão o que tá ouro e escrito na prata Bíblia. agora, que o ouro e Não, a prata cara, descansem, assim, brilha para nós, filho de Deus. você pode não estar romantizando por vontade própria, mas parece que você tá fazendo isso. Acaba parecendo isso, pelo menos pra mim. Não sei se pra vocês pareceu também. Pareceu pra vocês? Falem aqui, ó. Não sei. Fala. O que eu vou falar? Pra mim, pareceu isso. Porque você, inclusive, utilizou esse termo de blasfemar contra o demônio. Meu Deus, isso não existe. Blasfêmia é só contra o Criador. Então, pra mim, pareceu. Ué. Se não foi isso que você quis fazer, beleza, eu entendo, porra. Eu entendo, às vezes a gente acaba usando uma palavra errada, às vezes a gente acaba interpretando algo errado, e não é por mal, isso é óbvio. Então, pô, tranquilo, cara, se não é isso, ótimo, ótimo. Porque, pelo amor de Deus, né, romantizar o diabo não dá. O diabo não vai aparecer na sua frente com asa, chifre, não. Claro que não. Por isso que tudo isso é besteira. Por isso que quando eu grito, Bafomé, vem na minha casa me enfrentar, diabo. Meu Deus, você acha que vai aparecer o demônio aqui, ó? Vai lutar, vai sair no soco com o super. O diabo nem age dessa forma. Isso nunca aconteceu, não é assim. Meu Deus, irmão. Ah. Pô, tem que explicar até isso, irmão. Você tá maluco? Cara, é óbvio, irmão. Eu uso desses momentos de exalação de energia pra misturar convicção, força e humor. Isso aqui é humor, cara. Super Xandão é forçado, extrapolado. Meu Deus, bicho. Como é que você sabe? Em João 8 está escrito que Satanás semeia mentiras. Em Mateus capítulo 3, versículo 3, está escrito que ele desvia os fiéis. Em 2 Coríntios capítulo 4 está escrito que ele atua na mente das pessoas. É com base nisso que eu afirmo que ele não vai aparecer na sua frente com Mas, bom, um chifre. Não é uma coisa que eu acho. o cara, eu tô um pouco com vergonha. Sério, ele tá realmente me explicando com base na Bíblia ainda. Ele tá querendo me explicar que o demônio não vai aparecer fisicamente e sair no soco comigo. Eu fico gritando aqui, desafiando ele, porque eu acho que ele vai fazer isso daí, que vai acontecer isso, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso. Ai, cara, eu sei lá, velho. As pessoas hoje em dia, irmão, tem umas coisas esquisitas que acontecem, cara. Eu sei lá. Mas, pô, o que é bom, pelo menos aqui que eu tô vendo, é que esse menino, pelo menos ele é verdadeiro, né? Ele não é uma pessoa ruim, ó. Parece que é um moleque bom, né? Deve estar, provavelmente, eu não sei nada, nem sei quem é esse menino, tá? Mas provavelmente tenha tido uma história de vida complicada e talvez ele esteja se apegando à Bíblia agora, lendo. E, pô, legal, pelo menos o moleque tá lendo a Bíblia. Show de bola, cara. Continue assim, irmão. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. Manda bala. Bom demais. Acho, Xandão. Engraçado, né? Ele fala... ele não parece estar falando comigo de modo irônico. Ele tá realmente se prestando a explicar. Beleza. Beleza. Explica aí, tranquilo. A crítica é válida justamente pra ele. Nesse trecho ele diz que quando eu falo que as palavras têm poder, a crítica serve pra mim. Claro que serve, eu sou um pecador, tô sujeito ao erro igual todo mundo. Mas esse vídeo não era sobre você e sobre o seu caráter, Xandão. Eu nem conheço você. Eu sei que não era. O vídeo é sobre a atitude, não só sua, mas de qualquer pessoa, de desafiar autoridades malignas. Sim, Xandão, Satanás era um anjo. Ele foi destituído da glória, não do poder. A gente pode observar isso no livro de Jó. Apesar da permissão de Deus, quem causa dor e inflige dor a Jó, vento, fogo, doença, é o próprio Satanás. De novo, vou falar. Desafiar entidades malignas. O diabo é o seu opositor, é o seu inimigo. Ele está constantemente tentando te levar para o caminho errado. Ele é opositor. Então, meu amigo, mesmo que eu aqui não diga, demônio, eu te desafio, eu estou em luta constante com ele. É um desafio. Sistematicamente. A cada dia que eu abro os meus olhos, graças à bênção do Criador, que ele me permite respirar novamente, estou em batalha. Dormindo eu estou em batalha, não é nem na hora que eu acordo. Então assim, cara, tipo, vocês estão sendo extremistas com coisas que assim,
Sabe, ó, isso aqui é uma discussão que não leva a nada. É uma questão só de interpretação mesmo. Tá entendendo? Então, se eu venho aqui de modo extrapolativo e falo que eu desafio o demônio, eu tô fazendo isso por uma série de fatores. Primeiro, porque eu sou convicto. Eu sei que eu estou em constante batalha contra o opositor. E eu dependo do Criador para vencê-lo. Segundo, eu quero estimular a molecada a pensarem assim, de forma convicta também. De não terem medo do maligno. Pelo contrário, de terem força perante ele, através do Criador. E terceiro, pelo humor. Consegue me tirar uma dúvida que tem. É pra fazer humor, porque fica engraçado. Por que o meme do Bafomé viralizou? Difícil não pecar. Como seria A galera gosta. lá no céu. Quem não gosta de ver uma pessoa, né? Sei lá, quando você mistura essas coisas, fica legal. Tem gente que gosta. Tá entendendo? Pô, então tô falando, isso aí é uma questão de interpretação mesmo. Tem gente que só vai achar engraçado. Tem gente que vai achar bacana. Enfim. Não se desafia o príncipe. Ah lá, olha o que ele tá falando. Não se desafia o príncipe. Mas, meu Deus do céu. Olha como que isso não tem nada a ver. Como que não se desafia o príncipe? Se ele é o seu opositor e seu inimigo, você tá em batalha com ele, você já tá desafiado por toda a vida. Nós não nascemos pecadores? O pecado não tá no nosso espírito? Já era, irmão. Então, assim... Quando você fala, eu desafio você, demônio, é porque você justamente entendeu o significado da batalha espiritual. Você hoje convicto, alicerçado nos ditames do Criador, você luta. Você tá lutando. Tá entendendo? Você tá lutando. Desse mundo. Aqui eu vi que o Xandão se assustou com o que eu falei. Só que não fui eu que disse que Satanás é o príncipe desse mundo, foi o próprio Jesus. O vídeo inteiro do Xandão tem 12 minutos. Eu não vou responder ele inteiro, porque a maior parte do vídeo o Xandão tá batendo em coisas que eu não disse. Parece que ele interpretou errado o que ele não quis entender o que eu falei. Eu sei que esse vídeo dele se tratava de um meme, mas parece que ele tá tentando justificar as coisas que ele disse. Então você... Eu só tô tentando explicar, como já expliquei, né, as questões que você colocou aí, tá? Príncipe. Primeiro que é assim, ó, vamos lá. Também aí de novo, né, tem que ver o significado da palavra príncipe. Quando você fala que o demônio é o príncipe desse mundo, como uma espécie de metáfora, eu entendo. Agora, quando você diz que ele é o príncipe desse mundo, como se ele fosse ainda, de certa forma, o príncipe que ele era nos céus, porque Lúcifer era um querubim. Nos céus, quando ele tinha a sua virtude, quando ele era imbuído de graça, ele podia ser príncipe lá. Tá entendendo? Então tá vendo, ó? Depende do significado da palavra príncipe que você tá considerando. Né? Depende. Né? Eu não chamo o diabo de príncipe. Né? Nem no sentido de metáfora, que nós conhecemos aí. Porque príncipe, rapaziada, em termos superficiais, para esse mundo, ó, príncipe. O que é príncipe? Não tem o príncipe da Inglaterra? Não tem o príncipe da puta que pariu? Tá cheio de príncipe por aí. Foda-se. Foda-se. Tá entendendo? Exatamente, ô Cefiro. Príncipe foi uma forma pejorativa, demonstrando que ele é o príncipe de um reino caído. Então, a palavra príncipe, ela não pode ser atrelada à virtude. Ser príncipe não significa que o cara é virtuoso, que ele tem graça. É aí que tá. Por isso que eu tô dizendo que eu entendo. Quando você diz que ele é o príncipe desse mundo caído, faz sentido. As pessoas não são devotas ao demônio? Pois é, para essas pessoas ele é o príncipe. Por quê? Porque príncipe, por si só, não significa nada. Não quer dizer que ele é imbuído de graça, que ele é virtuoso, que ele tem honra, que tem caráter, dignidade, etc, etc, etc. Se você for pegar um significado mais preciso, quer ver, ó? Significado da palavra príncipe, segundo a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Ó, na Bíblia, príncipe, entre aspas, refere-se a um líder nobre, chefe de tribo ou autoridade. Nem sempre sendo filho de um rei. O termo designa alguém com poder de comando, alto funcionário ou figuras espirituais, tanto angelicais como Miguel, o grande príncipe, quanto demoníacas, príncipe desse mundo. Então, tipo assim, a palavra príncipe, ela depende para quem que você está aplicando.
Nesse mundo, Satanás é príncipe por quê? Por que ele é a autoridade desse mundo? Porque o mundo é caído. O mundo é do demônio. Ponto. Ele governa essa parada. Isso aí a gente já sabe. Tanto é que o demônio ofereceu os reinos lá os governos para Jesus no deserto, né? Quando você fala príncipe Arcanjo Miguel, a parada muda. Por que Arcanjo Miguel é príncipe lá no céu? Porque lá ele é imbuído da graça. É outro nível. É outra coisa. É outro tipo de príncipe. Certo? Então, irmão, tipo assim, é complicado esse negócio de palavras, porque para cada pessoa a palavra tem um significado, ela tem uma interpretação, né? Na minha visão, é isso, tá? O diabo, ele não é esse príncipe no sentido bom, como Miguel é no céu, por exemplo, tá? Ele é o príncipe, por quê? Porque é ele que governa isso aqui. Só. Não chega nem perto do Arcanjo Miguel, que é um príncipe, e que além de ser príncipe, ele tem graça, né? Tem honra, tem todas as virtudes aí que um anjo possa ter, certo? Então é isso, é uma questão de interpretação, tá? Eu posso ter aqui em algum momento interpretado algo errado, né? Inclusive agora, mas eu acho que deu pra esclarecer os pontos aí, né? Porque existe gente tão burra. No demais, cara, achei bacana. Primeiro porque o moleque foi respeitoso, parabéns, legal, cara, legal, né? Que bom que você é um moleque que tá lendo a Bíblia, continue fazendo seus vídeos, eu acho isso bom pra caramba. Tomara que você seja um cara que tá realmente se dedicando a isso. E show de bola, tá? Show de bola, né? Tranquilo, cara, eu da minha parte, tá suave. Eu só tento aqui colocar as minhas opiniões com base na minha interpretação. Às vezes, claro, eu posso acabar interpretando coisas erradas, né? Mas é que nem eu falei, o que me pareceu foi que de algum modo você acabou, não por vontade própria, mas acabou romantizando o diabo. Coisa que pra mim não faz o menor sentido, segundo o que tá na própria Bíblia, entendeu? E é isso. O que vocês acharam? O que vocês acharam de tudo isso daí? Pra mim pareceu isso, cara. Super, o diabo é o príncipe, ofereceu os reinos da terra a Jesus, mas Jesus respondeu dizendo que nada daquilo era dele para dar. Ele já tá derrotado. Por que temê-lo? Exatamente. Por isso que a Bíblia fala que não é pra você temê-lo. Pelo contrário, é pra você se apegar ao Criador e realmente manter com sabedoria, se manter firme na luta, na batalha, porque ele é o opositor, ele é o inimigo. Satanás é inimigo direto de Deus. Ele é inimigo direto. Então, assim, não tem que passar pano. Você tá entendendo? De nenhuma forma. Você não tem que passar pano pro demônio.